glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
Graça e paz. Estamos realizando mais um culto essa noite. Que os irmãos possam estar assim, aí em suas casas, louvando o nome do Senhor. Para tanto, nesse momento, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, que o Senhor possa se fazer à vontade em nosso meio, que o Senhor venha falar a palavra, que venha tocar o coração, ao seu coração. Nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque mais um dia de vitória o Senhor nos concedeu. Mais um dia, meu Pai, de luta, mais um dia de batalha, mas a cada dia o Senhor tem nos dado vitória, meu Deus. Obrigado, Deus, porque se aproxima, Pai, o Teu culto, ó Pai, que nesse tempo, meu Pai, o culto presencial, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Esperamos, aguardamos, o Senhor fez a obra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Sabemos que ainda, meu Deus, o mundo passa ainda por uma crise, meu Pai, crise de saúde, mas que o Senhor tem operado maravilhas, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Vá assim, ó Pai, nos abençoando grandemente. Abençoe o pastor dessa igreja, abençoe as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho, o grupo de louvor, o ministro de música. Vá assim, ó Pai, tendo de misericórdia e capacitando cada um, meu Deus, grandemente, meu Deus. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa estar assim, nos abençoando mais e mais. Essa é a minha oração que eu venho te fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúdo a amada igreja com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? O tema do culto nesta noite, dando prosseguimento, é: Deus é fiel. Eu creio que verdadeiramente Ele é fiel. Você crê? Amém. Convido onde você está, dentro das suas possibilidades, a se colocar de pé, e nós vamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra em Lamentações 3, 22 e 23, que nos diz: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Convido o grupo de louvor, e acho que está assim cantando, né? O hino, Deus, sim, Deus é fiel. E cremos verdadeiramente que Ele é fiel. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração.
é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Nós teremos agora um momento missionário, de intercessão. Convidamos você, mais uma vez, a se colocar de pé. Sabemos que temos muitos, motivos para estarmos orando. E a Bíblia nos manda, recomenda, salienta, a orarmos sem cessar. Porque cremos que o Deus qual nós servimos, Ele está sempre atento ao nosso clamor e com as suas, dentro da sua poderosa, soberania, poder, Ele assim atende, responde a oração dos seus servos de acordo com o seu querer. Nós iremos orar neste momento, curte sua cabeça, se você estiver, devemos orar por esta situação que estamos passando ainda de pandemia, mas cremos que irá passar, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, graças a Deus te damos, Pai querido, mais uma vez, por mais um dia, ó Pai, que Tu assim nos concede, podemos chegar até aqui, ó Pai, nesta noite, e estarmos reunidos, ó Pai, como povo Teu, ó Deus, para, ó Deus amado, clamar ao Senhor, na certeza que Tu és poderoso, ó Pai, para, ó Deus, resolver, ó Pai, e atender, ó Pai, a nossas necessidades, ó Pai. Pai querido, Pai amado, Tu possa, ó Deus, visitar cada pessoa, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que neste momento, ó Pai, está passando por situação, ó Deus querido, ó Deus, dificuldades tamanha, ó Deus, que só o Senhor pode, ó Pai, com a Tua providência, ó Deus. Ó Deus querido amado, que Tu possa abençoar as pessoas que se encontram, ó Pai, enlutadas, ó Deus amado, não só, ó Deus, aqui em nosso contexto, ó Pai amado, de cidade, mas estado, ó Deus, Brasil e mundo, ó Deus, em que muitas vidas, ó Pai amado, estão sendo, ó Deus, ceifadas, ó Pai, por este, Deus amado, vírus, ó Deus, terrível, que tem, ó Deus amado, acometido muitas pessoas, ó Pai, e ceifado muitas vidas, Pai querido. Abençoa, ó Pai, também aqueles, ó Deus querido, que se encontram no leito de hospital, ó Deus, em seus lares acamados, ó Deus querido, em isolamento social, Pai. Ó Deus, Deus querido, aqueles que, ó Pai, também se encontram, ó Pai amado, ó Deus, intervenção cirúrgica, ó Deus amado, então aguardando também, ó Deus, este momento, ó Pai amado, de passar por uma cirurgia, que Tu possa, ó Pai, Pai Senhor amado, abençoando, ó Deus, tranquilizando, ó Pai, o coração de cada um, ó Deus. Ó Deus, que cada um de nós possam ter a certeza, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, ó Pai amado, derrama sua misericórdia, ó Pai, sobre nós a cada manhã, ó Deus. Deus, que Tu possa continuar, ó Pai, tão somente, ó Deus, com a Tua misericórdia sendo derramada sobre nós, Pai. Ó Deus, queridos amados, abençoa a Tua igreja, ó Deus. Ó Deus, nós, como Teu povo, possamos continuar, ó Pai amado, firmes, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé, que não jamais venhamos, ó Pai amado, fraquejar, ó Deus, mas possamos aquela dia, ó Pai, de nossa fé firmada, ó Pai, na rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus. Continua, ó Pai, amado, conosco, perdoa nosso pecado, ó Pai. Enfim, ó Deus, que nós possamos a cada dia, ó Pai, sabermos que somos dependentes do Senhor.
Obrigado por tudo. Recebe este culto, ó Deus, que está sendo prestado ao Senhor como um cheiro suave, Pai. E que nossos lábios, Pai amado, possam, Deus amado, assim, proferir aquilo que vem do nosso coração, Pai. Verdadeiramente possamos te adorar, te exaltar, te glorificar, ó Pai, em todo o tempo. É o que eu te peço, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poder assentar, irmãos. Dando prosseguimento, o grupo de louvor estará assim, né? Peita o cântico, venha o teu reino. Teremos agora um momento missionário. Nós estamos em um mês, né, de missões, a qual irá encerrar primeira semana de setembro. Então,
os irmãos, né, que têm assim colocado no coração o desejo de estar contribuindo, mas dizer aos irmãos que a contribuição, né, financeira, ela é importante, mas devemos estar assim orando incessantemente por missões, pelos missionários, enfim, que Deus possa continuar a conduzir a cada momento que temos a oportunidade de fazer missões. Nós temos o tema que é Eu Creio. A divisa encontra-se em Marcos 9:23, que diz: Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Você crê que Deus pode realmente fazer maravilhas nas vidas das pessoas que ainda estão neste mundo, que não conhecem ainda o verdadeiro Deus que disponibilizou Jesus em obediência. O seu Filho desceu da cruz da sua glória e veio a este mundo para nos salvar, e Ele quer salvar a todos, mas nós como igreja temos a missão de levar, de propagar esta palavra. Então não é só missão de quem está distante, missionários que um dia Deus chamou de forma assim específica para essa missão tão nobre, mas nós como igreja, no geral, devemos estar fazendo missões em todo o tempo, né? Teremos mais uma leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio 32, 13 e 4. Se você puder colocar de pé mais uma vez para acompanhar essa leitura, que diz assim: Porque proclamarei o nome do Senhor, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é o Senhor. Grupo de louvor, mais uma vez, com a palavra. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A nossa vida é única e exclusivamente feita para o propósito de engrandecer o nome de Deus. Logo, todo poder, toda honra, toda glória sejam dedicados unicamente a Ele. Poder e honra.
glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós cremos que Deus já falou de várias maneiras nesta noite, ou seja, através de cada expressão, cada hino cantado, Nós tivemos a oportunidade de também falar com o nosso Deus através da oração, mas Deus quer falar ainda, não só a nós aqui, mas a todos quantos estão ao alcance desta transmissão, que seu coração possa estar assim aberto, receptivo à mensagem bíblica que será proferida pelo pastor Israel Matos. O pastor Israel Matos é um pastor já conhecido, de muitos irmãos, mas ele dispensaria a apresentação, mas como essa transmissão tem um alcance muito grande, então muitos não o conhecem. Então o pastor Israel Matos, ele pastoreou, o seu último ministério foi ali no estado de Sergipe, na cidade de Itabaiana, qual passou alguns anos, e Deus assim o trouxe de volta, aqui à Bahia. O pastor Israel é um pastor, como dizemos, é prato da casa, pastor Israel? Então que Deus possa assim usando o pastor nesta noite, mais uma vez, como instrumentos nas mãos dele, para propagar as verdades que ele colocou no seu coração, que é a palavra de Deus, que transforma, que realmente faz a diferença na vida de todo aquele que ouve a palavra de Deus. Com muita alegria, passarei a palavra ao pastor Israel Matos, e que ele fique bem à vontade, e que Deus assim o conduza como ele quer. Quero saudar os irmãos e irmãs, aos ouvintes, que nos dá honra de estar conosco neste culto. Quero saudar com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar aqui mais uma vez, talvez não com tanta alegria, como se estivesse na presença dos irmãos. Da última vez que estive aqui presente, a igreja estava lotada, e hoje a igreja, neste domingo, não está lotada aqui presente, mas eu creio que os irmãos nas suas casas estão com os corações contritos, louvando e adorando a esse nosso Deus, que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Quando retorno novamente a essa casa, muitas coisas me vêm à memória. Lembrando que neste domingo, o pastor Schultz completa 85 anos de idade. Ele está ficando novinho. A irmã Audrey fez 83, dia 13, e hoje, dia 23, domingo, ele está completando 85 anos. Estou denunciando a idade dele. Nesse mês também completa 21 anos que ele retornou aos Estados Unidos e nos abandonou, nos deixou órfãos aqui. Mas é bom estar compartilhando da palavra de Deus, desafio, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, diante daquilo que Deus sempre deseja falar conosco a cada dia. O texto que escolhi para refletir nessa noite se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. E tentei trabalhar com o seguinte tema em cima desse texto: esperança em meio às tribulações. Vou fazer a leitura na versão NVT, que diz o seguinte. Os irmãos podem acompanhar na sua versão em casa.
o texto da palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória, domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, neste momento que várias pessoas estão ouvindo a Tua palavra, já cantaram, já experimentaram do louvor, da adoração. Desejamos que o Teu Espírito Santo nos traga iluminação da Tua palavra, para que ela possa fazer com que cada vez mais venhamos estar atentos ao que o Senhor deseja de cada um de nós como igreja de Cristo Jesus, e também individualmente cada um de nós. Diante dessa situação que estamos vivendo, desejamos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Apocalipse é um livro desafiador, talvez para muitos o mais difícil. Quando a gente começa a estudar o livro de Apocalipse, a gente tem algumas dificuldades, pois a sua linguagem é específica, o seu contexto tem muito a ver com a mensagem e a transmissão dessa mensagem para o público daquele momento, daquela época. E se nós não entendermos algumas coisas que são principais na interpretação desse livro, a gente tem dificuldade. E talvez nos nossos dias, por conta de tantas lutas, pandemia, são tragédias as mais diversas, rumores de guerra, e cada vez mais a gente fica meio que espantado, com medo. E quando a gente vê e ouve falar sobre o livro de Apocalipse, a gente imagina muitas coisas. E geralmente, aquilo que nós vemos na TV, em muitos livros, novelas, talvez não exemplifiquem bem aquilo que o livro nos quer trazer, aquilo que o livro narra e aquilo que o livro mostra. Talvez, na nossa mentalidade, uma das coisas que mais tem atrapalhado o entendimento desse livro é a forma de interpretação de alguns. E alguns têm escrito livros que são ficção, e as pessoas utilizam esses livros de ficção como se fosse revelação do livro de Apocalipse. E as pessoas ficam perdidas, algumas temerosas. Mas o livro de Apocalipse foi escrito para confortar, consolar e exortar a igreja que residia na Ásia Menor, no final do primeiro século. Entendendo um pouquinho o contexto, nós vemos ali que há um imperador chamado Domiciano, que ele roga para si o título de Senhor e Deus. Ele faz templos, faz ginásios, seu nome,
exige adoração. E com isso vem a perseguição. Esse período da igreja, final do primeiro século, é talvez uma retomada da perseguição, daquilo que Nero fez na década de 60 do primeiro século. Domiciano era o imperador filho de Vespasiano. Vespasiano foi o imperador que reinou durante muito tempo. E sucedeu a ele o seu filho Tito, aquele que no ano 70, contra os judeus em uma guerra em Jerusalém, destruiu Jerusalém e o templo. Tito toma o lugar do pai e com aproximadamente 2 anos e meio ele morre e seu irmão Domiciano toma o trono e se torna o imperador romano. 15 anos. É nesse período que começa uma grande perseguição. Alguns dizem que é geralmente no final desse seu governo, nos últimos 5 anos. E é nesse momento que ele manda João, exilado, ao exílio na ilha de Pátimos. Esse contexto é interessante, pois a igreja ela estava sofrendo diversas perseguições, não só do Império Romano, mas também sofria dos judeus. É tanto que, em uma das cartas às igrejas, vai chamar o lugar de sinagoga de Satanás, pois havia ainda uma grande perseguição. E é nesse contexto que Apocalipse é escrito por João preso na ilha de Pátimos. E eu gostaria de, pelo menos, refletir em duas coisas principais, do verso 1 ao 6. Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que creio que Deus quer falar conosco, daquilo que Ele já falou para aquelas igrejas, e creio que Ele continua a falar durante os séculos, e creio que falará comigo e com você nessa noite. O primeiro tópico que eu gostaria de destacar é que Jesus Cristo é a revelação de Deus Pai, e é a Ele que precisamos compreender a revelação de Deus. A própria palavra Apocalipse, que significa desvelar, descortinar, abrir, é o título desse livro, que começa assim, revelação de Jesus Cristo. Eu gostaria de destacar logo de início que essa revelação não é da besta, não é revelação do anticristo, não é revelação do caos e das tragédias. É a revelação de Cristo Jesus, dada por Deus a Ele e a João, o seu servo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Vemos aí que João é a testemunha dessa revelação, e testemunha que não só ouviu, mas viu coisas grandiosas. Eu fico imaginando João na ilha de Pátimos. De repente, ele ouve um som como de trombetas e som de muitas águas, e ele cai no chão. Isso nos faz lembrar que toda vez que Deus se revela, o ser humano, ele não suporta a sua presença. Vemos isso com vários profetas do Antigo Testamento. Não é diferente com João.
João ele se torna essa testemunha que vai confirmar e anotar aquilo que Deus quer falar para as igrejas. João, ele é a testemunha dessa mensagem falada e confirmada por Jesus Cristo. Algo interessante que devemos perceber, que Jesus Cristo, ao mesmo tempo que é a revelação de Deus para a humanidade, ele também tem a notícia de tudo aquilo que ele quer mostrar para todos nós, principalmente para a igreja. Se a igreja do primeiro século estava sofrendo perseguição, tribulações as mais diversas, e ele estava querendo confortar, ele se apresenta a João, mostrando que os dias estavam próximos, o fim das coisas se aproximava rapidamente. E Jesus, ao se revelar a João, ele vai tratar em todo o livro de Apocalipse as coisas que são, aquelas coisas que estavam acontecendo e as coisas que iriam acontecer. É claro que há muitas interpretações, e eu não vou trabalhar aqui as interpretações do Apocalipse, nem declinar aqui as várias maneiras de interpretação e explicar, porque senão a gente levaria muito tempo. Creio que o estudo do livro de Apocalipse é muito importante e precisamos entender essas verdades. Terceira coisa, nessa revelação de Jesus e de Deus, é que Jesus deixa uma coisa muito clara. Verso 3, feliz é aquele que lê, e felizes são aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética de Deus e fazem as coisas que foram escritas nela, pois o tempo está próximo. Versão na linguagem de hoje que eu acabei de ler. Aqui está a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse, são 7. Essa é a primeira. Feliz aquele que lê, e ler aqui era quando alguém ia à frente da sinagoga ou no lugar público e lia. Feliz também aquele que ouvia essa mensagem, e esse ouvir está imbuído a questão do guardado, a observar, a questão do praticar. Quando a gente estuda o Sermão do Monte, nós vemos lá as bem-aventuranças, e aqui Jesus começa falando algo muito sério para aquelas igrejas da Ásia Menor. Olha, vocês vão ser felizes, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser muito felizes se vocês ouvirem essa palavra, lerem essa palavra e praticarem essa palavra. Embora o livro de Apocalipse seja um livro de uma linguagem simbólica, muitas coisas, números, seres com simbolismos mais diversos, essa mensagem é entendida pelo aquele povo naquela época, traria para eles felicidade, alegria e bênçãos. Poderia dizer que também, se nós entendermos realmente o que Deus estava falando e fala através desse livro, não só desse livro, mas de toda a palavra de Deus, a gente vai ser feliz. Isso me faz lembrar quando Jesus diz que o sábio é como aquele homem que edifica a casa sobre a rocha. Aquele homem que tem a palavra e lê e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vem o vendaval, a casa não cai, ela se mantém firme e em pé. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, se vocês compreenderem, lerem, entenderem tudo aquilo que eu vou revelar para vocês, vocês vão permanecer firmes, vocês não vão se abalar com tudo
que está acontecendo e que irá acontecer. Eu sei que a gente tem dificuldade, muitas vezes, pelas várias interpretações do Apocalipse, de, às vezes, afirmar determinadas coisas. Às vezes temos até medo. Eu conheço muita gente que tem medo da grande tribulação. Se prestarmos um pouquinho de atenção no contexto, a gente vai ver que aquele pessoal passou por uma grande tribulação. Na década de 70, os judeus passaram por uma grande tribulação, juntamente com os cristãos que estavam em Jerusalém. Muitos foram mortos. Domiciano era tão bonzinho que quando um parente seu, se converteu ao cristianismo, ele mandou matar. De tão bonzinho que ele era. Não vamos nem contar aquilo que acontecia nas arenas com os cristãos. Nós vivemos hoje com medo, assustado, tendo tanta liberdade. Eu sei que essa pandemia tem deixado muita gente aflito, angustiado. Alguns têm até tirado a sua vida. Mas quando lemos Apocalipse, e essa palavra de esperança que o Senhor dá para aquele povo, é a mesma para nós hoje. Não devemos desanimar, nem ficar abalado com as tribulações, elas fazem parte da vida. O próprio Jesus já tinha dito aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Esse Jesus agora que se apresenta glorificado, e aí a gente pode olhar no capítulo 1 todo a sua aparência, o seu esplendor, a sua glória, não mais aquele Jesus bebê, não mais aquele Jesus que caminhou, curou, não mais aquele Jesus que subiu no madeiro, morreu, sangrou por nós, mas agora um Jesus que está à direita de Deus Pai, no trono, do lado dele, reinando, soberano sobre todas as coisas. Então, ele nos dá essa palavra de alerta, para que a gente se apegue a essas verdades, a sua palavra. É interessante que o livro de Apocalipse, ele fala de Gênesis e vai até o tempo dos apóstolos, que não compreende o Pentateuco, vai ter dificuldade de entender muitos símbolos do Apocalipse. Quem não compreende um pouquinho do profetismo de Israel, também vai ter dificuldade de entender a linguagem. Muitas coisas. Há cerca de pelo menos 400 referências do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. Se Jesus Cristo é a revelação de Deus no livro de Apocalipse, que aparece e se apresenta trazendo as coisas que irão acontecer, ele nos diz que devemos atentar a essas coisas para sermos felizes. Jesus Cristo ressurreto se revela para as igrejas, oferecendo-lhes esperança em meio às aflições, perseguições, tribulações da vida, e mostra quem é feliz, quem é bem-aventurado, quem é abençoado, aquele que lê e guarda a sua palavra. Por isso devemos nos manter na palavra de Deus, nas Escrituras, com a vida devocional ligada com Ele. E muitas vezes não dando atenção àquilo que estamos vendo de fora. Às vezes são tantas notícias más que adentram a nossa mente e nos trazem perturbação. Em vez de estarmos com a palavra de Deus no nosso coração, pois estamos meditando nela de noite, e aí a gente não entende porque não tem paz no coração. A segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse texto
é que devemos manter a nossa esperança em Cristo, naquilo que Ele é e faz por nós. No verso 4, João, já se apresentando às igrejas de João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo. João vai pelo menos mostrar aqui 3 coisas que Jesus Cristo é. Primeiro, Ele é a testemunha fiel. Essa palavra aqui, testemunho, vem da palavra mártir, de martírio. Ele foi aquele que morreu por nós. Ele não negou o seu amor por nós, morrendo na cruz. Talvez naquele momento mais agoniante da sua vida, quando ele estava no Getsêmani, suando gotas de sangue, e disse para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Ele foi à cruz e morreu por nós. João está dizendo que ele é a testemunha fiel. Ele também é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro ser humano, porque ele se tornou ser humano como nós, como diz João lá no seu evangelho, e o verbo se tornou carne, se fez carne e habitou entre nós. Esse ser humano, Jesus Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e vencer a morte. Ele não morreu, ressuscitou e depois morreu, como foi o caso de muitos, inclusive daqueles que o próprio Cristo ressuscitou. Não, ele ressurgiu e subiu aos céus. E agora ele está se revelando a João, no seu esplendor. E João diz que ele é esse primogênito, principal, cabeça daqueles que ressuscitaram e vivem para sempre. Por isso a nossa esperança deve ser e está nele, pois ele prometeu que um dia também ressuscitaremos. Terceira coisa que João diz, que Cristo é o soberano, ou o príncipe, ou o Senhor, ou o Rei dos reis. João está colocando aqui uma coisa bem clara. Não é o imperador que domina as coisas, não são os governadores que têm a última palavra. Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Ele ergue quem quer e tira e abate também quem ele quer. Às vezes nos sentimos angustiados, porque ficamos olhando neste mundo, em tantos lugares, os cristãos sendo perseguidos, muitos estão sendo mortos, queimados vivos. E a gente pode perguntar: olha, cadê o Senhor dos senhores? Ele continua Senhor dos senhores. Pois a vitória que Ele tem para nós não se consiste exclusivamente nessa vida. O que Jesus tem para nós é uma vida eterna. Por isso Ele é soberano de todos. Mas João vai destacar 4 coisas que Jesus faz e fez por nós. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele nos ama. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Ah, como gostamos de ouvir: eu te amo. Nós temos dificuldade de falar. Às vezes para as nossas esposas, para os nossos esposos: eu te amo. Mas a gente gosta de ouvir essa palavra: eu te amo. João está dizendo que Jesus nos ama. Ele nos ama.
E amor aqui não é um sentimento, é um verbo aqui, é agapau, ágape. É um amor que se entregou, se doou. É um amor de ação. Olha, quando a gente lê o livro todo de Apocalipse, a gente vai entender essa soberania de Deus, esse controle sobre todas as coisas, porque vai lá de Gênesis, do início. Foi Jesus que criou todas as coisas. Ele nos formou. E mesmo sabendo que nós pecaríamos, Ele resolveu se entregar no nosso lugar para resolver o nosso problema, para nos resgatar do pecado. Esse amor dele é imenso. Ele nos ama. Segunda coisa, no verso 5b e o verso 6, ele nos libertou dos nossos pecados. A figura aqui do resgatador. Ele nos comprou. Se o apóstolo Paulo diz lá em Romano que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele se deu por nós. Ele pagou o preço que não tínhamos condição de pagar. E nos libertou. E nos tornou livres. Éramos escravos do pecado, da morte e do diabo. E Ele nos libertou, nos resgatou. Mas também, uma terceira coisa que João diz é que Ele nos fez reino. Ele nos fez parte da sua comunidade, do seu reinado. Jesus, Ele é rei. E essa foi a mensagem que Ele trouxe quando Ele se tornou carne. O reino de Deus chegou. Ele nos fez parte do seu reino, para reinar com Ele. Não só para essa comunhão, mas Ele vai utilizar uma outra expressão, que a gente teria que trabalhar um pouquinho lá do Antigo Testamento, que Ele nos fez sacerdotes. Sacerdote era aquele no Antigo Testamento que levava as ofertas pelos pecados do povo até Deus. O ser humano, depois que pecou, perdeu o acesso a Deus. E o sacerdote era aquela figura do homem que tinha acesso a Deus. E o que Cristo fez quando morreu na cruz? Ele nos fez sacerdotes. Todos nós, em Cristo Jesus, temos acesso direto a Deus. E esse reino e sacerdote é para vivermos como servos fiéis, servindo e adorando a Ele. Por essas coisas de João, nós devemos adorá-lo, e é isso que ele faz. No final do verso 6, João vai dizer: a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É impressionante. A gente vê aqui, e quando a gente faz a leitura no hebraico, a gente vai ver que essa última parte que João fala aqui, do verso 5 ao verso 6, é um hino de adoração, aquilo que nós chamamos na teologia de doxologia. João adora a esse Deus. Meus irmãos, a nossa esperança em Cristo, ela deve ser mantida, porque Ele é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis. Nossa esperança é nesse Cristo Jesus que nos ama,
que nos libertou dos pecados, que nos fez reino e sacerdotes, para servirmos a Deus, o Pai. Diante de tantas coisas que vivemos nos nossos dias, a gente acaba esquecendo desse Cristo que é revelado aqui, no livro de Apocalipse. E a gente se preocupa em saber quem vai ser o anticristo, quem é a besta. Será que um número vai ser um chip que vai colocar na gente? A marca da besta? Mas esquecemos de ter o foco no Senhor dos Senhores, no Rei do Universo, aquele que é, que era, que há de vir. Para termos alegria, felicidade em meio às tribulações, é preciso entender essas verdades e vivê-las. Para ter uma vida firmada, alegre e com a esperança, é preciso crer nesse Cristo Jesus, no que Ele é e no que Ele fez e faz por todos nós. Meu querido amigo, minha querida amiga, não se assuste com as coisas que acontecem. Não é a primeira vez que pestes aconteceram no mundo. Muitos estão pensando que é o fim do mundo agora. A palavra de Deus diz que a gente não sabe ainda. Ninguém sabe o dia nem a hora. Creio que estamos passando ainda pelos testes daquilo que virá. Mas a nossa preocupação não tem que ser com o chip, não tem que ser com a besta, nem tem que ser com a grande tribulação, porque ela já faz parte do dia a dia de muitos de nós, no mundo afora. O nosso foco, a nossa esperança tem que ser nesse Jesus Cristo, nesse Senhor soberano, Deus, que tem o controle da história humana. Capítulo 5 mostra que Jesus é o único capaz e que pode abrir o livro, aquele que mexe, tem condição de mexer na história da humanidade. Por isso, devemos colocar a nossa esperança nele, devemos colocar a nossa confiança nele. E cada vez que o mundo, que a mídia, que os alarmistas, inclusive cristãos, venham a nos assustar, devemos olhar para Jesus e saber que Ele é o Senhor, que Ele nos ama e que com Ele nós somos mais do que vencedores. Ele está conosco através do seu Espírito. E Ele deseja que cada um de nós se comprometa com esse reino e com esse rei que é Jesus. O desejo do meu coração é que diante dessas batalhas, lutas, você saiba que há uma esperança. E essa esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança. Isso nos faz lembrar e me faz lembrar de uma campanha evangelística que teve há muito tempo atrás. Jesus Cristo, a única esperança. Estamos passando por esse momento difícil. Daqui a uns dias, desejo eu estar aqui reunidos com vários irmãos, celebrando a esse Deus, a esse Cristo, Rei e Senhor de todos nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos porque Cristo Jesus se revelou ao mundo
e agora aqui para João de uma maneira especial, mostrando que ele agora é Senhor dos senhores. Ele está no controle de todas as coisas. A história da humanidade não está perdida. Pelo contrário, ela segue a determinação e o curso do planejamento de Cristo Jesus, até que Ele venha. Por isso, ajuda-nos a nos manter com a nossa esperança e a nossa confiança em Cristo Jesus. Tira de nós o medo, remove de nós as angústias e nos faz ser felizes, bem-aventurados em saber que o Senhor está conosco. E ainda que a nossa vida aqui neste mundo se vá, pois um dia ela vai acabar aqui, nós reinaremos com o Senhor para sempre. Algo preparado para nós, grandioso, maravilhoso. Por isso, ajuda-nos a manter o foco em Ti. E aqueles que ainda, Pai, não experimentaram esse conhecimento e essa verdade que é Jesus, possam ter a oportunidade de buscar, conhecer e se entregar a Ele, pois assim obterão essa vida eterna que teremos para Ele com sempre. Que o Senhor possa assim nos abençoar no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e desejo que da próxima seja com os irmãos presentes aqui. Deus nos abençoe.